Vamos começar agora a planilha mesmo do 13º. Se você ainda não fez toda a parte inicial, se você chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, volta na aula 1 para vocês poderem ver como fazer toda a estrutura de base para essa planilha do 13º, ok? Vou deixar o link para vocês na descrição e também no card. Então vamos começar. Vocês vão montar a parte do cabeçalho. Aqui em cima eu coloquei para vocês 13º, só a título mesmo de ter ali uma identificação, se vocês não quiserem colocar não precisa, mas eu coloquei aqui 13º escrito. E embaixo eu coloquei para vocês informações dos colaboradores. Essa célula está mesclada, então quando vocês forem escrever, ela vai estar simplesmente assim. Seleciona até o final e pede para mesclar. Só isso. E embaixo vocês têm os cabeçalhos das colunas. Matrícula colaborador, data de admissão, dias trabalhados no mês admitido, alvos de direito e dependentes para o imposto de renda, tá bom? Como que nós vamos criar as nossas funções para essa parte aqui das informações dos colaboradores? Para essa parte da matrícula, eu usei um recurso chamado validação de dados. Como que ele vai funcionar? Nós vamos clicar lá em cima na guia dados, nós vamos clicar em validação de dados, esse botão pequeno que está aqui. No de vocês pode estar escrito na frente validação de dados. Vocês vão clicar nele, vai mostrar essa janela. Nós vamos mudar onde está escrito qualquer valor, nós vamos trocar para lista. E na parte da fonte, nós vamos indicar as matrículas dos nossos colaboradores, que estão lá na planilha de cadastro de funcionários. Então, nós vamos clicar na seta, vamos clicar em cadastro de funcionários, e nós vamos selecionar somente a parte da matrícula. Vai mostrar aqui para vocês mate, que a gente já configurou isso daqui. Nós vamos clicar na seta de volta, nós vamos clicar em OK. Quando nós clicarmos aqui na setinha, ele vai mostrar para vocês o 1 e o 2, porque nós já temos 2 colaboradores cadastrados. Como nós criamos aqui uma tabela e nós colocamos um nome para essa parte aqui da matrícula, quando a gente inserir um novo funcionário, ele automaticamente vai ser incluído lá na nossa listagem da matrícula, tá? Bem simples, bem fácil. Feita essa parte da matrícula, da validação de dados, nós já vamos clicar e nós vamos escolher um registro. Vou pegar aqui já o número 1 de uma vez. Por que eu estou fazendo isso? Porque fica mais fácil de eu saber se as minhas funções estão funcionando corretamente ou não. Esse próximo passo agora, que é o do colaborador, eu quero que ele busque para mim quem é a matrícula número 1. Então, eu vou usar aqui o PROC-V, igual a PROC-V. Valor procurado. O que significa isso? De quem eu quero saber o nome do funcionário que tem a matrícula número 1. Então, eu vou indicar para ele, olha, meu valor procurado é o número 1. Ponto e vírgula. Matriz da tabela. Onde eu vou encontrar o nome do funcionário? Onde que está cadastrado? Na minha planilha de cadastro de funcionários. Então, nós vamos clicar lá em cadastro de funcionários. Nós vamos selecionar toda essa parte aqui do nosso colaborador. Observe quando eu faço isso, ele mostra para vocês aqui em cima a tabela 1. Ou seja, todas as vezes que eu tiver referência para a tabela 1, significa que ele vai buscar tudo que está aqui dentro. Cadastrei novos funcionários, ele vai encontrar os novos funcionários. Vou colocar agora ponto e vírgula aqui em cima. Vou continuar aqui na minha barra de fórmula. Número do índice da coluna. Qual é o número da coluna em que se encontra o nome do colaborador? Sempre partindo da seleção que eu fizer. Então, considerando a seleção que está desde o início, 1, 2. Então, essa é a numeração da minha coluna. Vou colocar aqui em cima o número 2. Ela tem o nome do colaborador. Ponto e vírgula. Qual é a minha correspondência? Aproximada ou exata? A minha matrícula, ela tem que ser exatamente igual da planilha de 13º com a planilha do cadastro de funcionários. Se não tiver igual, vai dar inconsistência. Então, eu vou usar a correspondência exata. 2 cliques aqui embaixo. Montou, vou fechar o meu parênteses e vou dar Enter. Ele vai mostrar para mim ali o colaborador. Aqui, a gente faz um tratamento de erro. Vou colocar aqui o número 5, que é um número que não tem essa matrícula. Ele vai dar um erro aqui para mim, porque como eu fiz uma validação de dados, eu só posso inserir valores que estejam dentro da minha lista. Como o número 5 não está dentro da lista, ele automaticamente já está me dando um alerta ali que está errado, ok? Então aqui, se eu cancelar ou pedir para repetir, ele vai sumir com isso. E eu quero que vocês vejam esse erro aqui. Tralha ND. Está indicando o quê? Que o valor que eu estou procurando não está disponível, ele não encontrou.
Então, para não ficar aparecendo isso daqui, o que nós vamos fazer? Deixa eu cancelar. Vou fazer um tratamento de erro aqui em cima. Vou colocar para ele, olha, se erro... Então, eu tô colocando uma outra função para poder buscar tudo, gente. Que vocês devem estar vendo aí que eu não digito tudo. Ele já incorpora para mim. Eu aperto o Tab no teclado, tá? Então, começa a escrever, aperto o Tab e ele já completa para mim. Se isso daqui resultar em um erro, ponto e vírgula mostra hífen. Então, vou colocar aqui um hífen. E vou fechar o meu parênteses e vou dar Enter. Se eu colocar lá de novo 5 e eu der Enter, vocês vão ver que ele automaticamente até sumiu aqui, porque ele tá com o hífen lá no cantinho, tá? Então, a gente faz esse tratamento de erro aqui. Continuando, data de admissão, também quero que ele busque para mim. Para não ficar digitando tudo, minha gente, nós vamos selecionar isso tudo que tá aqui, copia, faz por aqui, tá? Dá Enter, vem aqui do lado e cola, Ctrl V. A nossa tabela aqui está indicando que vai buscar o número 2, que é o nome do colaborador, certo? Vamos lá conferir qual vai ser a numeração? Para a data de admissão é a coluna 3. Lembra da seleção que a gente fez? Primeira, segunda, que devolveu o nome do colaborador, e terceira, que é a data de admissão. Então, eu vou colocar aqui 2 cliques, ao invés de ser 2, eu vou colocar 3. Vou dar Enter, ele vai devolver para mim. Isadora, mas que número mais maluco? É porque não está configurado. Vou lá na página inicial e vou configurar para data abreviada. Vai devolver certinho o valor agora, 4/5/2023. Seguindo, dias trabalhados no mês admitido. Vamos fazer esse cálculo agora. Nós vamos usar aqui a função se. Por quê? Se o funcionário tiver entrado neste ano, isso daqui vai fazer diferença, né? Porque aí o funcionário ele pode não ter os 12 meses de direito do 13º. Agora, se o funcionário já tiver entrado no ano anterior, não vai fazer sentido nenhum, então não vai fazer diferença, vão ser 12 meses mesmo. Então, nós vamos fazer aqui igual a se. Vou testar se o ano que está aqui, então vamos lá. Ano é uma outra função que nós temos, que vai extrair somente o ano. Vou indicar a célula da admissão. E eu vou testar se esse ano que está na admissão é igual ao ano que nós estamos agora, o ano corrente. Então, eu vou colocar ano novamente e eu vou colocar a função hoje. A função hoje devolve a data de hoje, mas eu quero que ele extraia somente o ano da data de hoje. Então, vamos lá. Hoje, abre e fecha o parênteses e eu vou fechar o parênteses aqui de novo, porque é da parte do ano. Ponto e vírgula. Feita essa comparação, é igual. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que analisar o mês que o colaborador entrou e vai ter que subtrair, tirando ali a partir da data que ele entrou. Como assim? Vamos imaginar aqui, eu tenho o mês de maio. O mês de maio tem 31 dias. A pessoa entrou em qual dia? Dia 4. Então, eu tenho que fazer 31 menos 4. Ele vai me dar ali a quantidade de dias que a pessoa trabalhou dentro do mês. Só tem um detalhe, o Excel, ele vai tirar o número 4. E o número 4 é um dia que a pessoa trabalhou, então ele precisa ser contabilizado também. Então, no final do nosso cálculo, a gente vai somar mais um, para poder incluir o dia 4, ok? Vamos lá, então. Vamos fazer aqui. Vou começar pela função fim mês, que é que vai achar o fim da data aqui do mês 5. Então, vamos lá. Fim mês. Qual é a data que eu quero que ele analise? A data de admissão. Ponto e vírgula. E eu vou colocar aqui qual é o mês que eu quero que o Excel encontre. Se eu colocar 0, ele vai mostrar exatamente o mês que tem aqui na minha data de admissão, que no caso é maio, que é o que eu quero. Se eu colocar 1, por exemplo, ele vai jogar para junho, julho e assim vai sucessivamente, tá? Então, cada vez que eu for colocando 1, 2, 3, ele vai aumentando ali o mês. Então, no nosso caso, 0. Fecha o parênteses. Só que aqui, ele vai devolver para mim uma data completa, ou seja, 31/5/2023. Não é o que eu quero somente os dias. Então, eu vou clicar antes da função fim mês e vou colocar dia e vou fechar lá no final, ok? Dessa forma, ele vai devolver para mim somente o número 31. É isso que eu preciso. Depois, eu vou colocar menos e eu vou colocar o dia da data de admissão. Função dia, vou selecionar a data de admissão, vou fechar meu parênteses
e vou adicionar mais um. Lembra que eu falei para vocês que eu preciso adicionar mais um para ele incluir o próprio dia 4? Então, vai ficar assim, ponto e vírgula. Agora, se o ano em si for diferente, eu vou simplesmente colocar um hífen, porque não vai fazer diferença nenhuma. Vão ser considerados ali os 12 meses. Vou fechar o parênteses, tenho que fechar o parênteses aqui, porque eu estou usando mais de uma função, e vou dar Enter. Devolveu para mim o hífen. Ok, vamos ver se está funcionando com relação ao funcionário que entrou neste ano. Vamos colocar aqui a matrícula 2. Nosso colaborador número 2, ele entrou no ano de 2024. E dê uma olhada que ele já colocou aqui pra gente. 18 dias trabalhados. O mês 2 deste ano teve 29 dias. Então, 29 menos 12, ele vai dar ali para vocês 18 dias trabalhados. Lembrando que o dia 12 tem que ser contado. Por isso que ficou 18 e não 17. Cuidado com isso. Vou voltar aqui para a matrícula 1 e vamos lá. O que ele vai comparar? Se aqui for igual a hífen, significa que o funcionário tem direito a 12 meses. Então, igual a se a célula D4 for igual a hífen, mostra 12. Ponto e vírgula. Essa parte já está resolvida. Agora, vamos para a outra questão. Se aqui for maior ou igual a 15, ele tem que considerar este mês para os alvos de direito, ok? Caso contrário, ou seja, se for menor do que 15, não vai considerar. Como que nós vamos fazer esse cálculo, então? Vou abrir de novo um outro se e eu vou colocar se essa célula aqui, se o valor dentro dela for maior ou igual a 15, ponto e vírgula, vai fazer 12, que é o total de meses que nós temos no ano, menos, e aí eu vou pegar agora somente o mês da data de admissão. Então, vamos lá. Mês, apertar o tab, vou indicar a data de admissão, vou fechar o meu parêntese. Aqui acontece a mesma situação dos dias que eu falei para vocês. Ele vai desconsiderar o mês que o funcionário entrou. Então, eu tenho que colocar aqui mais um, ponto e vírgula. Se não for, se ali for menor do que 15, eu vou colocar aqui para ele, que é para ele fazer a subtração sem considerar o mês que a pessoa entrou. Então, vamos lá, 12 menos o mês, vou indicar a data de admissão, vou fechar o meu parênteses e vou fechar mais duas vezes por conta das duas funções se que eu utilizei aqui, ó, aqui e aqui. Vou dar Enter, deu uma olhadinha que ele já devolveu para mim, 12 meses. Vou trocar aqui para 2, tá indicando 18 dias e aqui ele tá mostrando para mim como 11 avos de direito. Vamos dar uma olhadinha lá na planilha de cadastro de funcionários. Eu vou mudar aqui. Vou colocar 20/2/2024. Vou voltar lá. E a coluna ali de avos de direito também já diminuiu o valor. Tá mostrando pra gente agora como 10, tá? Então, isso que eu queria mostrar pra vocês, que ele precisa fazer esse cálculo certinho. E por último aqui, dependentes para o imposto de renda, nós vamos fazer outro PROC-V. Vamos dar uma olhadinha que o dependente por imposto de renda tá na coluna número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos modificar o nosso PROC-V. Vamos facilitar a nossa vida. Vai na data de admissão, seleciona, copia e cola aqui dentro. Trocando o 3 por 7, vai devolver ali número 2, porque esse nosso colaborador tem 2 dependentes para imposto de renda. Aqui, pessoal, não terminou ainda a parte das informações dos colaboradores. Por quê? Eu deixei algumas colunas aqui ocultas. Vou selecionar e eu vou pedir para reexibir. O que significa esse endereço de célula de referência de início? Significa quando que o funcionário começou. E aí eu tenho lá que se o funcionário começou no ano passado, essa parte aqui dos dias trabalhados admitida ela fica igual a hífen, ok? Então eu vou usar ela como minha referência aqui. Poderia até usar de avos de direito, mas eu vou usar essa daqui. Vamos lá. Igual a se. Se aqui tiver igual a hífen, significa o quê? Gente, aqui é aspa dupla, tá? Não é duas aspas simples, não. Aspa dupla. Se for igual a hífen, significa que o colaborador tem direito desde janeiro. Então, eu vou colocar aqui que é para mostrar dentro dessa célula o endereço de uma célula de referência. Como assim, Isadora? Eu vou indicar para ele o endereço dessa célula aqui, ó, de janeiro.
tá? Mas considerando a linha onde ele está. E aqui eu vou usar uma função chamada lim. Vai devolver para mim a linha onde eu estou. Então, eu vou colocar aqui, ó, lim, e vou indicar como referência a célula A4. Vou fechar o parênteses, vou colocar ponto e vírgula, e agora ele está pedindo para mim o número da minha coluna. Qual é a coluna que vai começar ali a buscar a minha seleção? No caso é janeiro, que ele veio desde o ano passado trabalhando na empresa. Então, considera janeiro. Vou colocar aqui o 11 e vou fechar o parênteses. Por que 11, Isadora? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ele vai considerar para mim essa célula aqui, mas considerando lá embaixo, tá? Então, vai considerar a partir de janeiro. Vou dar Enter. Vou colocar assim, para ele poder fechar mais um parênteses para mim. Ele tá mostrando ali o K4. Nossa, quase foi um trava-língua aqui. Vocês vão colocar essa célula aqui como sendo a inicial para esta pessoa. Agora, vamos lá. Não é igual a hífen. Vai ter ali uma quantidade de dias trabalhados. O que nós vamos fazer? Vamos lá. Vou apagar esse parênteses do final. Vou colocar ponto e vírgula aqui. E nós vamos fazer. Se o valor que estiver aqui for menor do que 15, ponto e vírgula. Se for menor do que 15, não vai considerar o mês que a pessoa entrou, certo? Nós vamos fazer o endereço da linha. Então, vamos lá. Lim. Vamos colocar o A4 de novo. Feche o parênteses, ponto e vírgula. O que eu tenho que encontrar agora? O mês que a pessoa realmente entrou. Nós vamos para isso usar uma função chamada corresp, que vai devolver para mim o número da coluna agora. Corresp, texto. Eu vou indicar a coluna C4, que é onde tem o mês, que o que eu estou fazendo aqui para ele? Olha, pega o mês da data de admissão. Ponto e vírgula, MMM, porque ele está buscando ali para mim esse mês como por extenso, no caso como MAI, igual está escrito aqui em cima. Vou fechar meu parênteses. Então, ele vai procurar esse mês que está aqui dentro desse mês que está aqui em cima, dentro dessas nossas colunas que estão aqui dos meses. Então, eu vou fazer uma seleção aqui agora. Vou buscar daqui até chegar em dezembro. Ok? Vou travar isso porque eu preciso que ele fique fixo para todo mundo. Ponto e vírgula. E agora eu vou colocar aqui uma correspondência exata. Tem que estar ali igualzinho. Vou fechar esse parênteses e vou indicar para ele mais 11. Por quê? Aqui ele vai devolver para mim qual é o número da coluna, considerando a seleção que eu fiz. Só que lembra que eu tenho isso tudo aqui para trás? Então, eu tenho que indicar para ele tudo isso aqui para trás, ou seja, 11 colunas, mais a quantidade de meses que a gente precisa. Então, vou fechar aqui, ponto e vírgula. Agora, se for maior ou igual a 15 dias, nós vamos fazer endereço, linha, vamos buscar de novo, a linha A4, fecha meu parênteses, ponto e vírgula. Vamos fazer essa função corresp aqui todinha de novo, então vamos copiar ela. Copia, cola na frente. Só que aqui no final, ao invés de a gente colocar como 11, a gente vai colocar como 10, porque ele vai puxar um dia a menos. Então, nós vamos fechar os parênteses até chegar na cor preta, dar Enter. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 18 dias trabalhados, L4, onde está aqui, ó, L4, fevereiro. Então, nós vamos ter aqui fevereiro, tá batendo direitinho. Vamos trocar lá a data dele. Vou colocar aqui para o dia 20. Voltando no 13º, 20, 10 dias trabalhado, não vai considerar aquele mês, jogou já para M4. M4 é março, então mês de fevereiro não vai ser contabilizado. Vamos voltar lá? Vamos para a próxima agora, endereço de referência para a primeira parcela. É o que vai estar definido aqui, ó, qual vai ser o pagamento da primeira parcela e da segunda parcela. Como isso aqui a gente vai precisar dos recursos que estão aqui, nós vamos deixar essas duas colunas para preencher depois. Aqui nós vamos ter a questão da média dos adicionais. Nós temos aqui a nossa calculadora que eu falei para vocês. Vocês podem preencher isso daqui, depois vocês vão selecionar essa parte toda, copia, Ctrl C, cola aqui do lado, só que a gente vai colar como valor. Clica, pega essa última aqui, ó, para manter a formatação. Clica, ele vai trazer aqui para vocês. Depois essa parte a gente vai copiar de novo. Por que a gente está fazendo isso? Observem que aqui nós temos função, que é a soma que a gente criou. Aqui eu pedi para ele colar só o valor, não tem função mais nenhuma aqui, tá certo?
Então, nós vamos selecionar essa parte, vamos copiar, Ctrl C, vamos na planilha de 13º, nós vamos clicar aqui logo abaixo de janeiro e nós vamos pedir para colar transpondo. O que significa isso? Nossas informações, elas estão na vertical, nós vamos colocá-las na horizontal. Clicando na seta do colar, o transpor é esse botão que está aqui, que tem uma setinha ali indicando para baixo e para direita. Clicando, já trouxe para vocês ali todo o valor, incluindo ali a formatação que a gente deixou aplicada. Essa parte das informações de pagamento em diante, vou mostrar para vocês no próximo vídeo, na nossa próxima aula. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações.